Eu sou o Felipe e não há vida após a universidade. Por que não há vida após a universidade, cara? Não há vida durante a universidade. Eu sou o Juliano e bora gravar logo esse episódio, cara, porque eu tenho que estudar para 2 provas e ainda tenho que estudar para IC. E esse é o Vida Estudantil, o podcast do portal vidaestudantil.com. E nesse episódio, a gente vai falar sobre como é a vida depois que você passa do Enem. Suponha que você tá lá, todo pimpão, fez a prova do Enem, passou, tirou 1000 na redação, arrebentou nas outras provas, saiu com uma média espetacular. E se você não sabe como a média do Enem é calculada, escuta lá o Vida Estudantil, episódio 15, em vidaestudantil.com/VE15, para você saber como é que ela é feita. Mas suponha que você arrebentou em todas as provas, passou no Enem, fez lá seu cadastro no SISU, te chamaram para a Universidade Federal. Qual é o próximo passo ou o que você vai fazer depois? É mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar nesse programa, mas mais especificamente sobre as principais oportunidades de atuação que você tem dentro desses cursos. Porque boa parte dos alunos que a gente observa nas universidades passam por todo o seu curso da universidade, ou por pelo menos boa parte desses cursos, sem saber que ele poderia atuar como um aluno em diversas áreas do seu curso. Seja em iniciações científicas, ou em projetos de pesquisa, ou em projetos de competição, de equipes de competição, e por aí vai. Então é sobre esses assuntos que nós vamos falar no episódio de hoje, depois que a gente disser para vocês como vocês fazem para conversar com a gente, para encontrar a gente nas redes sociais. Como é que a galera faz para entrar em contato conosco, Felipe? Então, para entrar em contato com a gente, você pode nos procurar nas principais redes sociais. A gente está lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Para você encontrar a gente no Facebook, basta acessar vidaestudantil.com/Facebook ou já direto lá no Facebook, facebook.com/vidaestudantil. Já no Twitter e no Instagram, a gente é encontrado por Vida Estudantil. Esse P aí vem de portal Vida Estudantil. Ou, ainda assim, da mesma maneira como a gente faz no Facebook, você pode acessar vidaestudantil.com/Twitter ou vidaestudantil.com/Instagram, que você vai ser redirecionado para o nosso perfil. E além disso, a forma mais interessante para você entrar em contato com a gente é através do seu comentário lá no post desse episódio. Você consegue acessar as notas desse episódio indo em vidaestudantil.com/VE16, a letra V, a letra E e o número 16, ou em vidaestudantil.com/passei. E aí você vai ter acesso a todas as notas do nosso episódio, que você pode usar para poder te auxiliar se você teve alguma dúvida, e ainda no final das notas você pode colocar lá o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão ou a sua crítica, que na medida do possível a gente responde a esses comentários e faz dos nossos episódios um grande fórum para responder aí as dúvidas ou até manter a conversa que a gente começou aqui no nosso episódio. Então acessa lá vidaestudantil.com/VE16 para as notas desse episódio. E agora fique aí com o resto da pauta sobre as oportunidades que você tem dentro dos cursos de graduação. Beleza, Felipe. Fiz o Enem e passei na universidade. E aí, cara? E aí que agora você caiu de paraquedas num curso de graduação. Quer dizer, paraquedas não, né? Você fez o Enem, quis passar e entrar no curso de graduação. Mas é onde você vai estar assim que você tiver o resultado positivo lá do SISU a partir da sua nota do Enem. E aí que cada curso de graduação oferece diversas atividades. Mas antes de a gente falar sobre as atividades em si, como é mais ou menos organizado ou quais são as diferenças que existem entre um curso de graduação e a vida que a gente levava lá no ensino médio, Juliano? Pois é, cara. Os cursos de graduação, eles possuem uma grande carga horária, né? São cargas horárias bem extensas. Alguns dos cursos são de turno até integral. Isso sem levar em consideração o extraclasse, né? A dedicação que você vai ter que ter para as disciplinas da graduação. Essas matérias, elas exigem grande dedicação. Muitos de nós até não estamos acostumados com essa disciplina de estudo que seria adequada para essa nova fase. Então vale ressaltar que é importante ter consciência de que nessa nova etapa da vida, boa parte do seu tempo vai ser dedicado a cumprir a grade curricular do curso. Sim, é isso mesmo. E assim, leva isso a sério, cara, porque mesmo você estudando para o vestibular, fazendo cursinho pré-vestibular e tudo mais,
Não necessariamente você irá bem simplesmente nos cursos da graduação sem que você estude para isso. E para auxiliar você, a gente também oferece lá no Vida Estudantil alguns dos nossos episódios ensinando você a estudar melhor, a se apresentar melhor em público, dentre tantas outras atividades que você vai desenvolver ao longo do seu curso de graduação. Então não esqueça de dar uma passadinha lá e conferir os nossos episódios anteriores, que podem ajudar você e muito nessa etapa da vida. E abrindo agora as atividades que você pode ter ao longo do seu curso de graduação, está a iniciação científica. A iniciação científica, ou IC, ela consiste em uma modalidade de pesquisa acadêmico, científica e tecnológica que é desenvolvida pelos alunos da graduação. Em alguns colégios ou em casos especiais, é possível que alguns alunos já tenham participado de algum programa de iniciação científica já no ensino médio. Mas aqui nós vamos falar mais sobre a iniciação científica na graduação. Sim, mas é importante que a gente comente que normalmente essa iniciação científica feita no ensino médio tem o nome de Iniciação Científica Júnior, para você separar da iniciação científica que é feita na graduação. E o interessante é que a iniciação científica já é uma iniciação científica. A iniciação científica júnior é uma iniciação científica da iniciação científica. Mas como o Juliano falou, isso é papo para outro vídeo estudantil. Bom, a ideia é de colocar esses alunos da graduação em contato com essa cultura científica, ensinando mesmo a pesquisar, a inovar, a ser criativo e crítico. Tudo isso ocorre sob a supervisão de um professor orientador qualificado e participando de um projeto de iniciação científica, o aluno adquire um grande conhecimento sobre uma área de pesquisa mais específica e que muitas vezes é relacionado a temas que ele jamais vai ver ou vai ter contato nas aulas da graduação. Além disso, a iniciação científica ajuda o aluno a descobrir a sua vocação para a pesquisa, visto que, como está subtendido no nome de iniciação científica, é o primeiro passo para a carreira de cientista. Cabe falar também que ter no currículo uma iniciação científica é um ponto muito forte para muitas oportunidades dentro da própria universidade e fora também. Ela ajuda na busca por estágio, conta como pontos para quem quer participar de intercâmbio pela própria universidade, assim como para os que pretendem seguir a carreira científica. E ela pode ser somada como horas de atividades complementares, que são horas que a gente tem que cumprir para concluir o curso. Só tem um detalhe aí que não existe no Brasil em si a profissão de cientista. Você, para seguir a carreira científica, né, você se torna um pesquisador e, ao mesmo tempo, normalmente também é um professor universitário. Então, só esclarecendo que a gente não tem uma carreira científica em si no rigor da lei brasileira, né? Mas de fato você é um cientista, é um pesquisador científico, né? Se você quiser seguir a carreira acadêmica, que a gente vai falar um pouquinho melhor até ao longo desse episódio. Mas continuando aí sobre a IC. Sobre a IC, o aluno ele pode participar de um projeto como voluntário ou ele pode ter uma bolsa de iniciação científica. Para isso, existem algumas instituições, né, que são as instituições de fomento à pesquisa, que financiam os projetos de iniciação científica, dentre as quais a gente pode citar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que atua em nível federal, e as fundações de amparo à pesquisa, as FAPES, que estão ligadas aos governos estaduais. Nós temos também a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Ela oferece bolsas através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência aos alunos dos cursos de licenciatura e ela tem como principal objetivo o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. Esse programa ele foi instituído pelo MEC e ele é gerido pela CAPES. O aluno que participa como voluntário ele não tem nenhuma desvantagem em relação ao bolsista, fora a bolsa em si, né? O nível de comprometimento tem que ser o mesmo. E é importante notar, né, que a iniciação científica é uma grande oportunidade para o aluno da graduação. Então, mesmo que você às vezes não consiga uma bolsa, é bacana que você entre sim numa iniciação científica. Também é interessante que você comece a procurar a iniciação científica quando você estiver lá pelo 2º ano de graduação, talvez 3º ano de graduação, que aí você já está habituado com o nível de dificuldade das disciplinas que você vai cursar na sua graduação. Porque não adianta nada você estar lá fazendo cálculo 1 sem estar conseguindo estudar direito, porque você também está atravancado com um monte de outras atividades que a própria universidade oferece. Porque se você ficar reprovando diversas matérias, principalmente no início da universidade, você também não avança no seu curso. Então é interessante que você já
leve aquele baque inicial do seu curso, se acostume com ele e então você comece a procurar essas atividades que a gente está citando aqui no programa. E a IC é uma excelente oportunidade para você se aprimorar e ver outras disciplinas ou outras atividades além daquelas que você vai ver no seu curso de graduação. Dado que, como é uma iniciação científica, muitas vezes você não tem um projeto dentro da sua iniciação científica específico. Ou seja, que você vai lá chegar, eu tenho um problema e para esse problema a gente aplica a seguinte teoria. Muitas vezes não é isso que a gente faz na iniciação científica. Boa parte das vezes a gente simplesmente tem um problema que a gente não sabe resolver ou que não tem como resolver com determinado tipo de teoria, ou que normalmente não é usual de se resolver com esse tipo de teoria. Então, o que é feito é tentar abordar esse problema de forma diferente ou pesquisar novas maneiras para poder resolver esse tipo de problema, o que faz com que seja de fato uma pesquisa e não simplesmente uma aplicação de algum conhecimento que você vai ter ao longo da sua universidade. E aliado às bolsas de iniciação científica, a gente tem também os chamados grupos PET. O Programa de Educação Tutorial, PET, consiste em um grupo de estudantes que desenvolvem atividades sobre a tutoria de um docente responsável e que visam aprimorar o curso de graduação. O PET oferece bolsas de valores equivalentes às das bolsas de iniciação científica, que atualmente está lá na casa dos R$400, e contam com um número máximo de 12 bolsistas, podendo também ter alunos voluntários. Os alunos são denominados petianos, e o PET se baseia em 3 pilares principais: o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, os trabalhos desenvolvidos nesse grupo também devem seguir essa mesma filosofia. Devem conter uma parte dedicada ao ensino, uma parte dedicada à pesquisa e uma parte dedicada à extensão. E você pode estar aí se perguntando, o que é extensão? A gente vai falar sobre isso também mais à frente no episódio. Junto com esses 2 grandes grupos que a gente falou, que é o de iniciação científica e os grupos PET, muitas universidades também têm e incentivam equipes de competição em empresas júnior. Na universidade, a maior parte de todo esse conteúdo que a gente vê é bem teórico, né? Os alunos aprendem conceitos, como funcionam os modelos matemáticos, mas nem sempre a gente consegue ver como funciona na prática ou sabe aplicar tudo que foi aprendido fora da sala de aula. E é nesse cenário que surgem as equipes de competição e as empresas júnior, que além de criar um meio dos participantes colocarem a mão na massa literalmente, proporcionam um ambiente de integração entre os estudantes dos mais variados cursos e também a experiência de participar de projetos que envolvem atividades das mais diversas áreas. Isto é, você vai trabalhar com outros alunos de outros cursos e que possuem outros tipos de conhecimento, e tudo isso você vai compartilhar nesse grupo. E é bacana salientar que uma diferença entre as equipes de competição e as empresas júnior. Equipes de competição você tem algo muito mais aplicado. Então você pode ter uma equipe de competição, por exemplo, de corrida, ou uma equipe de competição de futebol de robôs, por exemplo. E aí você vai ter diversos alunos de vários cursos que vão contribuir com os conhecimentos que eles obtiveram em cada um dos seus cursos. Então, se a gente pegar, por exemplo, numa equipe de corrida, você vai precisar de alunos de graduação em engenharia elétrica e eletrônica para cuidar da parte elétrica do carro. Ao mesmo tempo, você também precisa de engenheiros mecânicos para que toda a mecânica do carro também seja desenvolvida. E por aí vai nas diversas equipes de competição espalhadas pela universidade. Diferente dessas equipes, a gente também tem as empresas júnior, como o Juliano já falou. A ideia da empresa júnior é colocar o aluno ainda na fase de graduação em um ambiente empresarial, que ele vai ter lá na frente se ele decidir escolher seguir para o mercado de trabalho após o término do seu curso. E aí a empresa júnior pode dar essa vivência para esse aluno, essa oportunidade de interagir com o ambiente profissional do seu meio. Todo esse ambiente promove o desenvolvimento social, científico e tecnológico dos integrantes. Tanto em equipes de competição como em empresas júnior, nós temos uma estrutura organizacional e de gestão muito semelhante ao que a gente vai encontrar no mercado de trabalho e que são essenciais para que sejam alcançados os objetivos dos projetos que vão ser gerenciados pela equipe. É um momento perfeito, cara, para aprender ou aperfeiçoar o trabalho em equipe. Assim, percebemos que é uma forma de vivenciar situações que trarão experiências que serão um grande diferencial na formação pessoal e profissional do aluno. Tudo isso dentro da universidade. Não podemos nos esquecer também de comentar que participar dessas atividades dentro da universidade conta como horas de atividades complementares e que o aluno não se forma sem cumprir essa carga horária.
E além das iniciações científicas e das equipes de competição em empresas júniores, a gente também tem mais uma atividade que é usualmente oferecida pela universidade e que também ajuda muitos alunos a interagir com os demais alunos, os professores, ou seja, o corpo docente, e também auxilia aquele aluno que quer seguir a carreira acadêmica ou que almeja seguir a carreira acadêmica. A gente está falando das monitorias. A monitoria, ela é um programa de apoio ao ensino e aprendizagem e é uma oportunidade única para o aperfeiçoamento dos alunos do curso de graduação, tanto para os alunos que são selecionados para ser monitor ou para os alunos que são assistidos por essa monitoria. Além de contribuírem para a formação dos seus colegas, esses alunos, os monitores, adquirem um maior conhecimento e o domínio da disciplina da qual ele está sendo monitor. Ele se beneficia muito também dessa interação e de troca de informações tanto com os alunos quanto com o professor, pois esse aluno ele passa a ser um intermediário na relação professor-aluno. Como ele próprio tem que se preparar para tirar dúvidas e pensar em estratégias para se fazer entender ou para explicar melhor um certo assunto, ele pode também acabar despertando o interesse à docência. Também é muito importante nessa atividade a interação dos alunos monitores, que geralmente são os veteranos, com os alunos dos semestres iniciais. Pois o monitor, ele tende a entender melhor como funciona a cabeça dos alunos, né? Ele tende a entender melhor as dificuldades que esses alunos estão passando, visto que ele acabou de passar pela mesma coisa. E também, geralmente os alunos, eles acabam sentindo mais à vontade para tirar dúvidas com os monitores do que com o professor. E isso facilita o entendimento. Assim, como na iniciação científica, o aluno ele pode ser um monitor bolsista ou um monitor voluntário, sendo que as bolsas são financiadas pela própria universidade. Essa atividade também conta como atividades complementares e, como nós vimos, né, como foi falado, ela proporciona um grande crescimento para os alunos de uma forma geral, bem como também fortalece a qualidade dos cursos de graduação. Até agora, não sei se você que está aí nos ouvindo reparou, a gente falou sobre atividades que têm muito a ver com o ensino ou muito a ver com a pesquisa, como é o caso das monitorias e das iniciações científicas, por exemplo. Mas além dessas duas, é entendido, principalmente nos últimos anos, que um dos papéis da universidade também é fazer e incentivar os alunos a fazer atividades de extensão. E essa ideia de atividade de extensão está ligada numa ideia de um tripé que envolve ensino, pesquisa e extensão, como a gente falou lá do PET. E como é que isso funciona, Juliano? O tripé ensino, pesquisa e extensão, ele constitui a função básica da Universidade Brasileira, Felipe. E isso se trata de um preceito constitucional, segundo o artigo 207 da Constituição Brasileira, e que diz que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Não confundam, galera, as atividades de extensão com os chamados cursos de extensão universitário. Esses cursos, eles têm o objetivo de complementar o conhecimento em áreas específicas. As atividades de extensão têm um significado mais amplo e complexo. Elas consistem de um conjunto de atividades que deve ser entendido como práticas acadêmicas que interligam a universidade e a comunidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa, proporcionando a formação do profissional cidadão através da busca constante do equilíbrio entre as demandas sociais e as inovações que surgem do trabalho acadêmico, segundo o Plano Nacional de Extensão do Ministério da Educação e Cultura, MEC 2007. As atividades de extensão, elas são atividades que visam promover o impacto na formação do aluno e na sociedade também, bem como promover uma transformação tanto social quanto pessoal. A universidade, como parte da sociedade, também deve passar por esse processo de transformação. A ideia é a de produção de conhecimento em parceria com a sociedade e que contribua para melhorar a vida da sociedade como um todo, ajudando na superação dos problemas que a afligem, tornando também o conhecimento um bem para todos e não apenas um troféu dentro da universidade. Essas atividades, elas também contabilizam horas de atividades complementares, além também de contribuir para a formação acadêmico-social dos alunos, bem como para a inclusão da sociedade não acadêmica na universidade. Esse basicamente é um grande resumo do que são as atividades de extensão. Dentro de cada universidade, você vai ter diversas diretrizes sobre como fazer as atividades de extensão, bem como os projetos de extensão que já estão acontecendo dentro de cada universidade. Então, até agora a gente já falou sobre iniciação científica, empresa júnior, equipes de competição e atividades de extensão.
Dentro dessas atividades, algumas delas os alunos podem receber algum tipo de bolsa ou auxílio para que eles possam desenvolver essas atividades, como é o caso da iniciação científica ou da monitoria, por exemplo. Mas ainda assim, você tem em várias universidades públicas do país alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. Para esses casos, a universidade pode ter diversas modalidades de bolsas que são específicas para esses casos. É bem evidente, Felipe, que com as políticas afirmativas houve uma diminuição da elitização no acesso ao ensino superior, sobretudo dentro da universidade pública. Mas não é suficiente que o aluno consiga ingressar. Ele também precisa ter um suporte para permanecer no curso, porque não adianta o aluno ingressar e largar o curso. Para isso, o estudante pode contar com os programas de assistência estudantil e que consistem em apoios e bolsas que são disponibilizados aos alunos que apresentem os documentos necessários e comprovem que possuem dificuldades socioeconômicas para se manterem na universidade e concluir o seu curso. No caso de instituições federais, temos o Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, que oferece assistência estudantil, moradia, alimentação, transporte, saúde e cujas ações são executadas pela própria instituição. Atualmente nós temos também o programa Bolsa Permanência, o PBP. Ela consiste numa bolsa que tem o mesmo valor de uma bolsa de iniciação científica, que atualmente é de R$ 400, e é uma ação do governo federal para o auxílio financeiro a estudantes de instituições federais de ensino superior, os IFES, em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas. Dentro de cada universidade, também nós podemos encontrar as bolsas auxílios da universidade. As universidades públicas, em geral, elas contam com programas de assistência estudantil que atendem aos estudantes de graduação que são oriundos de famílias que apresentam carência de recursos financeiros e que não têm como arcar com os custos para manter esse estudante na universidade. Existem vários tipos de bolsas auxílio e que são oferecidas como, por exemplo, o auxílio moradia, o auxílio alimentação, a bolsa auxílio maternidade, a bolsa auxílio transporte, entre outras. E os seus critérios e as modalidades vão variar de acordo com a instituição. Cabe salientar aqui que as bolsas de assistência estudantil são acumuláveis com bolsas de outras modalidades. Por exemplo, você pode ter bolsa de iniciação científica e a bolsa de auxílio, mas você não pode ter uma bolsa de iniciação científica e uma bolsa de monitoria, por exemplo. Outra coisa que é importante saber é que existe um número limitado de bolsas. Isto é, nem todos os estudantes que se enquadram no perfil socioeconômico serão contemplados com a bolsa auxílio. Agora, para a gente fechar o episódio, a gente falou muito sobre a parte da graduação. Todas as atividades que você pode fazer enquanto você está na universidade como aluno de graduação. Só que, e depois da própria universidade em si? O que você pode fazer no sentido ainda de continuar estudando? Bom, se você escolher ir para o mercado de trabalho, trabalhar em uma empresa, um escritório de engenharia ou, enfim, um escritório qualquer da sua área, você vai poder fazer uma especialização, ou um mestrado, ou ainda um mestrado profissional. E aí você vai se especializando cada vez mais com o objetivo tanto de crescer na carreira quanto também de crescer no sentido de conhecimento pessoal. Caso você queira seguir a carreira acadêmica ou se tornar, no caso das exatas, um cientista e por aí vai, você precisa fazer o mestrado e o doutorado. Fazendo o mestrado e o doutorado, você vai aprender realmente a como ser tanto um professor universitário como também um pesquisador, que é o caso o cientista. Embora a gente não exista o cientista em si como uma carreira, um trabalho segundo a lei, é o que você pode fazer para você se tornar um cientista no Brasil, que no caso é ser um pesquisador. Além do mestrado e doutorado, depois que você terminar eles, você provavelmente já vai ter começado aí a sua carreira científica. Se lá na frente você quiser, por exemplo, mudar de área ou adquirir novos conhecimentos para poder aplicar esses conhecimentos na sua universidade de origem ou na sua linha de pesquisa de origem, você também vai poder fazer um pós-doutorado depois do mestrado e depois do doutorado. Lembrando que o mestrado usualmente tem 2 anos de duração e o doutorado tem 4 anos de duração. Bom, estamos aqui distribuindo um monte de conceitos sobre a sua vida após a universidade. Isso é porque a gente só queria dar para você assim um plano geral do que você pode fazer também depois da universidade, porque a gente pretende tratar sobre esse assunto de maneira mais aprofundada em um episódio futuro do Vida Estudantil, inclusive falando sobre as oportunidades que você tem de fazer pesquisa fora do Brasil também. Mas isso a gente vai deixar para um próximo Vida Estudantil. E esse foi
o Vida Estudantil número 16, Passei, e Agora, em que a gente compartilhou diversas informações sobre o que você pode fazer como atividades, colocar assim, complementares durante o seu curso de graduação e o que você vai poder fazer também depois do seu curso de graduação. Eu me despeço de vocês agradecendo mais uma vez a audiência e a paciência por nos ouvir até aqui. Agradeço a audiência de vocês e fiquem ligados nas atividades, nas oportunidades que a universidade vai oferecer para vocês. Muito obrigado, até o próximo episódio. É isso aí, galera. Não demole aí nos seus cursos de graduação e procurem se informar sobre tudo que a universidade pode proporcionar para você enquanto você está no seu curso de graduação. Até o próximo episódio. Valeu! Falou! Deixa eu te falar uma coisa. A gente podia colocar alguma coisa menos exatas, né? Podia colocar alguma coisa em algum grupo de estudo de humanas, né? Não, mas a gente não conhece. O podcast é de exatas. Que cara mais... Beleza. Mas beleza. Não. Mas beleza. Eu ia falar o quê? Mas antes... Ah, tá.